Eu, como produtor, a vida inteira produtor, eu sei bem como é isso, porque eu lembro que há alguns anos atrás, não tão distante, a gente não estava nem aí para política. A gente ia ver em qual deputado ia votar na hora da eleição. Nós era apolíticos, vamos dizer assim, né? E isso os produtores de um modo quase unânime, né? Agora, de um tempo para cá, tá mudando muito isso, mas ainda precisa mudar muito. O produtor, a gente precisa entender que a política ela é essencial para a nossa vida, é essencial para os negócios, para a produção, porque qualquer decisão lá impacta de forma direta a nossa vida. Né? E dos nossos negócios. Agora, o que às vezes a gente não entende é que, com tudo o que está acontecendo, como você bem trouxe, da securitização que não anda, esses auxílios que não andam para que na verdade são direitos, não é, nem é auxílios, né? E às vezes vem uma notícia de uma coisa tão fútil lá que muda todo o foco da política brasileira para uma notícia, para uma coisa sem nexo e esquecem do principal, do urgente, simplesmente mudam o foco de Brasília e deixam para trás o que realmente é urgente. Então, isso acaba gerando uma certa frustração e irritação muitas vezes, né? Por isso que tem tanto produtor que desistiu praticamente, né? Ex- Exatamente, Rodrigo. E Brasília é especialista em colocar um bode na sala, né? Certo. Quando o clima começa a esquentar, como é que nós podemos fazer para desmobilizar? E foi isso que foi feito com essa grande mobilização dos produtores rurais em torno da securitização, né? Sim. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul deram um grande exemplo de força e resiliência, porque eles ficaram mais de 60 dias mobilizados nos trevos, em diversas regiões do estado. E a securitização, desde o início, nós sabíamos que seria difícil que ela avançasse. Certo. Então, como realmente não andou, acabou-se por dar colocar toda a força em um projeto de renegociação das dívidas, que não era tão amplo, né, com as mesmas taxas de juro, mas que atenderia boa parte dos produtores. E esse projeto avançou, foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de julho, no recesso parlamentar, e quando caiu no Senado, o governo se posicionou contra. Avisou que não iria apoiar esse projeto, essa medida. E o que aconteceu? Começaram a falar que iriam publicar uma medida provisória. Certo. E essa informação, Rodrigo, ela desmobilizou o produtor. Sim. Porque aí o que ele entendeu? Nós estamos aqui há tanto tempo pedindo uma securitização e o que vai vir é uma medida provisória insuficiente. Sim. Sim. Então, é uma especialidade que Brasília tem desmobilizar os setores. Então, por isso que é urgente o agro entender o seu papel e ter claro quais são as políticas estruturais urgentes que não podem mais esperar. É verdade. O produtor rural, a exemplo da Europa, né? Que recentemente teve um protesto porque eles iam tirar incentivos das máquinas agrícolas e dos insumos. Então, os produtores foram para a rua. Pegaram seus tratores e foram para a rua. Sabe em quantos dias o governo chamou eles para sentar? 10 dias. Nossa. Em 10 dias, eles tinham resolvido a questão. Olha a diferença do Brasil, hein? A enchente faz 1 ano e meio? É por aí. Faz 1 ano e meio que as enchentes devastaram as lavouras, levaram máquina, levaram animais. E até agora nós não temos uma solução, porque a medida provisória que está posta não é a solução. Sim. Ela não. 12 bilhões de reais, Rodrigo, Nossa, é totalmente insuficiente, né? para um estado como o Rio Grande do Sul já não seria suficiente, mas essa medida provisória é para o Brasil inteiro. Então, são essas informações, são essas atitudes que vão desmotivando o produtor rural. Com Né? certeza. E o que o produtor rural está pedindo? Chance para continuar trabalhando. Ele não está pedindo que o governo perdoe a sua dívida,
que o governo dê uma anistia para sua dívida, ele só quer jogar para frente Sim. para conseguir produzir, colher, porque outra, quando o produtor produz, não colhe, ele não tem salário. Diferente do profissional que trabalha e que sabe que final do mês vai entrar, o produtor não tem essa certeza. Não. Né? Nem para manter a sua vida. O né? produtor rural é o maior exemplo de fé que nós podemos ter. Uhum. Porque alguém que lança uma semente e fica totalmente dependente do clima, tem que ter muita fé, Rodrigo. Nossa. Só que muito. agora, se o problema do produtor fosse simplesmente... E quando eu falo isso, eu lembro muito do meu avô. Porque desde pequena, criada na colônia, né? Eu ficava vendo meu avô olhar para o céu e eu não entendia. Mas que tanto... né? E ele estava lendo as nuvens. Porque ele precisava saber. Será que vai chover? Será que... O que vai acontecer? Só que hoje o problema do produtor não é mais simplesmente olhar para a nuvem. Sim. É saber se o governo vai disponibilizar uma linha de crédito para que ele possa financiar a sua safra, para que ele possa financiar os seus insumos. É saber se o governo vai permitir que ele renegocie as suas dívidas depois de 5 anos de safra frustrada. Sim, sim. E aí a gente ainda tem que ouvir que o produtor rural não sabe fazer gestão. Como é que tu faz gestão quando vem uma enchente e leva tudo que tu tem? Meu Deus. Ou com uma seca de 60 dias. Que gestão tu faz Não existe. de uma propriedade quando, né, um dia mais quente que o outro? Quando tu vê diante dos teus olhos a tua lavoura torrar. E com o detalhe, sem seguro, a maioria das vezes. Porque a gente não tem uma política de seguro agrícola. Não tem e não tem hoje. O seguro não é... O pagamento do seguro não é obrigatório. Ou seja, o governo não é obrigado a disponibilizar aquele recurso para o seguro rural. E esse é outro embate que não avança no Congresso Nacional. Não, e sem contar no campo particular também, quantos seguros que são protelados, que as seguradoras também jogam para frente, encontram alguma coisa para dizer que não pode pagar e tal. Então, o produtor, ele recebe pancada de todos os lados, né? Então, e quando chega num ponto que nem chegou agora, que ele já se encontra sem crédito nenhum, endividado, fica num caminho sem saída, né? O que fazer? E outra, é que nem tu bem disse, o produtor não tem outra renda. Então, se ele chegar num momento que ele não tem mais como conseguir seguir plantando, esquece que ele vai pagar as dívidas. Acabou. Quem tem para receber não vai receber e o produtor vai parar de produzir. Não tem outro caminho. Se não houver uma forma de negociar tudo isso, muitos produtores vão parar pelo caminho. A gente tem conversado com muitos produtores, Rodrigo, e o sentimento, assim, é de abandono, né? O produtor está se sentindo totalmente abandonado e isso está gerando nele também uma vontade, um desejo de largar, né, a produção, largar a sua propriedade. Por quê? Porque é muita incerteza. Né? Além das dificuldades naturais de tu trabalhar no campo, porque quem olha, e eu acho que por muito tempo o agro passou essa imagem, né, de que estava tudo bem, e realmente nós temos que mostrar o que está dando certo e o trabalho bem feito, Claro. que está sendo feito. Mas nós não mostramos as dificuldades. E isso gerou na sociedade uma imagem de que o agronegócio estava, né, voando. Né? Que era produtor com caminhonete, lavoura de soja, só que a realidade não é essa. Para te chegar nesse ponto, Rodrigo, tem muito suor, sangue e lágrima por trás disso. Né? Tem muita renúncia, tem muito sacrifício. Totalmente. E hoje, talvez a sociedade não está conseguindo se conectar com o produtor justamente por isso. Porque tem uma impressão de que o produtor está chorando de barriga cheia, como a gente fala. E infelizmente até a própria mídia não consegue levar a realidade do produtor rural. Por isso que a gente começou o nosso projeto também. Porque eu, como produtor, eu via muitas vezes que a nossa realidade não estava sendo transmitida. Tá, em que mundo que o Brasil está vivendo? Porque aqui no agronegócio não está bem assim. Então, é isso que vai nos trazendo frustração e querer mudar alguma coisa, né?